Olá a todos, eu me chamo Samile Santos, moro no estado de São Paulo, sou formada pela Uninove como bacharel em turismo, também sou formada através do Centro Paula Souza como técnica em administração e me formei recentemente como guia de turismo pela OTEC. Minha carreira no turismo ela foi bem pensada e bem planejada para que não houvesse arrependimento. Assim, eu optei por fazer um curso extracurricular com duração de 1 ano junto ao Instituto Sim de Turismo e Hospitalidade, onde eu pude ter a certeza que era essa profissão que eu gostaria de seguir para o resto da vida. Assim, eu consegui uma bolsa através do programa ProUni, consegui me formar na instituição, só que como toda formação exige um estágio. Foi aí que eu precisei mudar de área, então saí da administração e comecei a trabalhar no ramo da hotelaria, que também faz parte do turismo. E o meu primeiro estágio foi junto ao Hotel Staybridge de São Paulo, que está localizado no Itaim Bibi, no coração, né, do Itaim Bibi. E ali eu pude atuar na área de reservas, né, durante todo o contrato de estágio. Consegui concluir e após essa experiência, eu passei para a experiência de gastronomia, onde também tive a oportunidade de conhecer mais um nicho do turismo, como hostas, né, recebendo os hóspedes, fazendo a organização de filas, né, atendendo tanto hóspedes nacionais quanto internacionais. Após essa experiência, né, eu parti para a experiência que eu estou atualmente, junto à VMO Turismo, atuando nas centrais de informações turísticas da cidade de São Paulo, fazendo o papel de técnica em turismo. Compartilhando mais um pouco com vocês sobre a atuação na carreira, né, a minha atuação em específico, eu gostaria de deixar claro que ser profissional, o guia de turismo em si, é uma profissão muito linda, é uma profissão que dá muito orgulho, né? Ela dá frio na barriga no começo e no final dá um certo alívio e a responsabilidade de ter a missão cumprida. Mas eu quero deixar também uma lição de moral, né? Até porque algumas coisas podem acontecer e a gente até é preparado para isso no curso, como por exemplo a questão do conhecimento. Sabemos que ninguém é possuidor de todo o conhecimento do mundo, a gente precisa estar sempre em constante estudo. E compartilhando já uma situação que aconteceu comigo num guiamento que eu fiz, né, na Jornada do Patrimônio, eu precisava ter algumas informações como datas e nomes de personalidades. Como eram muitas, acabou que eu confundi uma em específico, que era um responsável pelo restauro da igreja, da Sé ali. E nesse guiamento que eu fiz, tinha uma pessoa que ela sabia, né, que ela tinha um conhecimento em relação à história da igreja e também sabia quem era o responsável pelo restauro, e ela acabou me fazendo uma correção, mas ela fez em particular, né, também para não criar um certo constrangimento. Então, já queria deixar claro que isso pode acontecer, né, de ter pessoas que já sabem do que você vai falar ou sabem um pouquinho do que você vai falar. Então, essas situações é normal, assim como, por exemplo, situações de acidente, situações em que a pessoa ela vai precisar de uma assistência médica. São essas e outras situações que um guia de turismo ele precisa saber contornar, né, para poder também se sair bem no final do seu trabalho. Falando um pouco mais sobre a carreira do guia de turismo, a principal função dele é acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas e excursões. Com relação às tarefas que ele executa no dia a dia, isso tende de cada um também em relação às demandas, mas pode-se dizer que a principal função dele é estar sempre antenado às informações e sempre estudando, porque as informações elas vão passando, vão mudando e o guia precisa estar sempre atualizado. Muito mais do que um Google, ele precisa ter acesso a fontes confiáveis, né? Digamos assim, um estudo um pouco mais aprimorado em relação a onde ele vai operar. Além disso, ele precisa estar sempre em comunicação com o trade, portanto, uma das tarefas essenciais do guia é a comunicação, onde ele precisa estar sempre falando com os profissionais que vão dar suporte ao seu trabalho, como, por exemplo, desde uma operadora de turismo, desde uma agência de viagens, né, dependendo da forma que ele vai atuar, e até mesmo uma empresa de transportes, como, por exemplo, uma empresa de ônibus. Outra coisa que ele precisa também focar, caso ele queira, é a elaboração de roteiros. Então, sempre pensar em roteiros novos, porque talvez ele possa utilizar esses roteiros para vender para uma futura agência.
Em relação à atuação dele, a atuação do profissional do guia de turismo ela é bem flexível, ele pode optar por fazer atuação na zona urbana, ou seja, na cidade onde ele vive. Ele pode também atuar na esfera municipal, estadual e até mesmo em território nacional, claro, contando também com guias especializados no território que ele vai operar. Apenas para esclarecer, em relação às viagens nacionais, caso, por exemplo, eu, Samile, queira fazer uma excursão regular para o Rio de Janeiro, eu preciso contratar um guia de turismo que tenha credencial do Rio de Janeiro para também a minha operação por lá. Isso acontece para que eu tenha um turismo igualitário, né, para os guias de turismo e também para que todos tenham o direito de trabalhar no estado de formação. Com relação ao salário, é uma questão que varia de acordo com o estado. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, no estado em si, o guia de turismo pode cobrar e tem direito de cobrar por City Tour de 3 horas R$ 267. Esse valor ele pode variar de acordo com a quantidade de horas, ou seja, se for mais tempo de City Tour, ele pode cobrar mais, de acordo com a tabela do guia. Se for em inglês ou em espanhol ou até outra língua, também tem um acréscimo de valor. Quando tem viagens nacionais, o valor também muda. No caso de transfer in, transfer out, que seria buscar e levar no aeroporto, também é um serviço que ele tem um valor diferente. Então, essa questão do salário em si não é um salário fixo, é um salário que ele vai de acordo com a hora e ele é ditado, digamos assim, pelo sindicato de guia de turismo do estado onde a pessoa se formou. No caso, em relação à questão financeira, podemos dizer que o guia de turismo, dependendo da quantidade, da administração de tempo, ele consegue tirar aí por mês, né, digamos, chutando assim baixo, uns 4.000 reais, enfim. Vai tudo da administração de tempo, né, disponibilidade de tempo, de guiamento em si que ele faz, de city tour, então dá para tirar sim um valor alto, mas também precisa ter a administração desse valor, porque pode ser que tenha períodos que ele vai trabalhar pouco, certo? Em relação ao que é preciso, né, para atuar como guia de turismo, primeiramente ele precisa ter uma credencial que é emitida pelo Ministério do Turismo através do Cadastur, e essa credencial é o que vai permitir que ele opere legalmente, ou seja, conforme a lei, em operação pelo Brasil, né, digamos assim, ou pelo estado que ele vai se formar. Então, ele precisa fazer um curso que dá acesso a essa credencial. Esse curso que ele precisa fazer, ele tem que ter autorização pelo MEC, ou seja, procure instituições que têm aprovação do MEC, porque senão você vai pagar um curso à toa. Esses cursos que são de formação técnica do guia de turismo, eles não precisam ter obrigatoriedade de se formar em turismo, ou seja, é um curso que ele tem uma formação separada, uma grade separada, e ele geralmente vai de 1 ano a 2 anos, dependendo da forma que você fizer ele, na instituição que você fizer. O meu foi de 1 ano, e ele também tem a questão da viagem obrigatória, ou seja, prepare o bolso, porque precisa fazer viagem para outro estado, geralmente até mesmo para dentro do estado, mas é um dos itens obrigatórios, como se fosse um estágio do guia, certo? Não é necessário fazer outros cursos além desse curso de guia de turismo, contanto que você tenha aprovação em si, né? Precisa estar aprovado para conseguir a credencial. Caso o guia queira se aprimorar, ele pode fazer cursos de outras línguas, curso de Libras, curso de inglês, curso de espanhol, porque quanto mais ele for provido de inteligência e de conhecimentos, melhor para ele financeiramente falando. Como profissional e atuante do mercado, eu não poderia deixar aqui de titular 3 tópicos que são extremamente importantes para quem quer trabalhar na área. Bom, a primeira coisa e a mais importante é a responsabilidade. Você tem que entender que você não vai estar indo para viagem oba-oba em si, vai ser a coisa que você tem que menos se preocupar em relação ao destino que você vai conhecer, e sim a responsabilidade que você tem sobre cada vida que você está levando, pode ser em um guiamento de city tour ou numa excursão. Então, essa responsabilidade ela tem que ser uma das coisas primordiais no seu trabalho. Outra coisa é que você vai estar prestando serviço. Se você não tem paciência, ou se você não tem vontade de prestar serviço para o próximo, né, de estar à disposição do outro,
né? Isso eu falo no final de semana, feriado, nos dias que exatamente seriam dias apropriados para descanso. Então você tem que entender também essa questão de que você vai estar prestando serviço, né? Então olha essa questão dessa prioridade, se é isso que realmente te encaixa e te apetece. E, por último e não menos importante, a gente tem a questão de trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas a gente sabe que é um processo bem delicado, que você precisa ter muita paciência, muita hospitalidade, porque você vai estar lidando, como o próprio nome já diz, com pessoas e cada um tem um comportamento diferente. Se você não tem paciência para lidar com pessoas também, acredito que essa não seja a profissão ideal para você. Agora mudando um pouco mais de vertente, trazendo outros olhares, a gente tem os papéis aí, né, quando a gente fala do guia de turismo, porque tem 3 áreas que envolvem. O próprio guia de turismo, que ele precisa se valorizar, ou seja, pode acontecer de alguma empresa querer fazer um pagamento para ele menor do que uma tabela de guia exige, no caso, e aí vai dele aceitar esse valor ou não. Deixando claro que se ele se vender, digamos assim, por um valor menor do que ele deveria, ele não está só se desvalorizando e desvalorizando toda a profissão e os estudos que ele teve, mas também ele está desvalorizando a classe inteira de guia de turismo. Então, o guia de turismo ele precisa ter isso em mente. Já a agência, ela precisa ter em mente que monitor não é guia de turismo. Por quê? Eles precisam contratar guias de turismo com cadastro para atuação em viagens e excursões. Acontece que nem todas as agências elas fazem isso por conta exatamente da questão financeira. E aí já vem a terceira pessoa, né? Que no caso é você, turista, que não quer seguir a profissão, mas você quer entender um pouco mais da profissão em si. O seu papel como turista em si é avaliar se essa empresa ela age com responsabilidade, primeiramente sobre você, né? Então, se ela não se preocupa em contratar uma pessoa que ela tem autorização, que ela é credenciada, né, perante a lei, ela já não se preocupa com você. Então, você tem que sempre verificar se a agência em si, a operadora, tem um guia de turismo contratado com cadastro. E eu não queria esquecer de mostrar também a minha credencial. Isso aqui, gente, é uma credencial, não é carteirinha de guia, tá? Muitos guias confundem a nomenclatura. E por último, também queria deixar bem claro que guia turístico é um guiazinho de bolso, onde você tem informações turísticas sobre hospitalidade, sobre a localidade em si, e o guia de turismo é o profissional, então não confunda mais. Guia turístico é um papel ou um mapa turístico, exatamente, com orientações de onde o turista pode seguir, e o guia de turismo é o profissional que vai fazer a orientação, o acompanhamento desse turista. Certo? E antes de me despedir, eu gostaria de agradecer a Planari por me proporcionar essa oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre a minha profissão, que eu amo muito e admiro também todos os profissionais que atuam nela. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Se permanecer alguma informação que vocês acharam que faltou, podem deixar aqui nos comentários. Na descrição desse vídeo também tem o meu @, né, onde vocês podem me contatar, meu Instagram, onde lá também eu tenho um trabalho muito importante, que é de informações turísticas e dicas também de qualidade. Lembrando que como eu sou trilingue, então meu conteúdo ele tem nas 3 línguas. Então vocês podem consumir um pouco mais dos meus conteúdos com dicas de destinos aqui do Brasil, com informações sobre os diversos destinos que a gente tem no Brasil. Até porque desde 2015 eu venho alimentando esse blog, trazendo um pouco mais e compartilhando um pouco mais as minhas experiências e as minhas viagens que eu realizo, né? Eu tenho uma meta aí de conseguir viajar todo o Brasil até os 30 anos, então vocês podem acompanhar um pouco mais essa trajetória também, tá? Se ficar alguma dúvida, se vocês também precisarem de guiamentos, como eu já mostrei aqui pra vocês, eu sou guia de turismo aqui na cidade de São Paulo, então estou aí disponível para fazer guiamentos, também em português, inglês e espanhol. Então, se precisarem, já sabem, só me chamar lá no Instagram que eu estarei disponível. Obrigada e uma ótima semana para vocês. Acompanhem aí os demais vídeos que a Planari vai divulgar, porque tem outras profissões que serão reveladas durante esse projeto, tá bom? Muito obrigada!